Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. E hoje aqui no canal Geo Explica com Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, tenho a honra de estar recebendo aqui um convidado muito especial para mim, que no final do vídeo eu vou contar o porquê que ele é bastante especial para mim, né? Estou me referindo aqui ao Getúlio Alves de Almeida Neto, graduado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca, em que neste vídeo estaremos aqui fazendo um bate-papo sobre a geopolítica deste século XXI, em especial nessa década que começou agora em 2020. Então, Getúlio, ou Neto, vamos assim, mais informalmente, né? Pode ser Neto. Pode ser Neto? Então tá bom. Então, Neto, primeiramente, aí, obrigado por ter aceito, tá? E estar participando aqui dessa nossa videoaula. Você sabe que no canal nós temos uma playlist chamada Geo Explica Entrevista, em que eu recebo pessoas e vou abordando aí temas de relevância geral, de relevância contemporânea, nas mais variadas áreas. Então, Neto, eu quero primeiramente que você se apresente. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você nesse projeto seu. Eu me chamo Getúlio Alves de Almeida Neto, eu sou formado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca. É uma graduação de 4 anos. E atualmente eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. É um programa interinstitucional organizado pela Unesp, pela Unicamp e pela PUC de São Paulo. Meu projeto de pesquisa atualmente é sobre a reforma militar da Rússia, que está em curso desde 2008. A gente pode até falar um pouquinho disso mais para frente. Para dizer a verdade, a Rússia está numa reforma militar desde o fim da União Soviética, mas essa em específico de maior peso, de maior investimento governamental, que é o meu recorte temporal, é a partir de 2008. Neto, quem se forma em Relações Internacionais trabalha onde? Que é uma pergunta assim, que vários alunos meus de ensino médio já cogitaram em fazer Relações Internacionais, onde eu comentei, né, de você que se formou em Franca e tal, e perguntam aí, poxa, onde trabalha? Então... Certo. Essa é a pergunta que a gente que faz Relações Internacionais mais tem dificuldade de responder. Eu acredito que isso, na verdade, tem em todos os cursos, mas em Relações Internacionais ainda mais forte por ser um curso ainda muito novo. As Relações Internacionais como disciplina acadêmica nasceram internacionalmente depois da Primeira Guerra Mundial, mas aqui no Brasil, acho que o primeiro curso, se eu não me engano, foi em 71 ou 73 na UNB. Então ainda é um curso muito novo. Eu mesmo, quando estava na escola, era um curso pouquissimamente falado. Tá valendo, é ao vivo. Era um curso que era muito pouco falado. Dentre os meus amigos mesmo, eu sou o único que eu conheço que fez Relações Internacionais. Aqui na cidade de Assis tem poucas pessoas que estudaram isso. E agora que eu já entrei no curso em 2013, agora sim que eu consigo ver como o curso está sendo muito mais divulgado, muito mais bem aceito, tanto pela sociedade, por assim dizer, como pelas próprias empresas. Entendi. Então eu diria que agora é o momento que as relações internacionais estão na crista da onda dos empregos, né? Certo. Até se a gente for pensar em tudo que está acontecendo na TV, a gente sempre vê algum entrevistado da FGV, da USP, da Unicamp, formado em relações internacionais, fazendo análise sobre ciência política, né? Exatamente. Mas por o curso ser assim muito diverso, então a gente veio da ciência política e acaba abarcando questões de história, de economia, de geopolítica, de sociologia, de filosofia, mas nada assim tão... lógico, se eu for conversar com um historiador, ele vai saber muito mais do que eu. Se eu conversar com um geógrafo, você vai saber muito mais do que eu. Então a gente pode dizer que é uma espécie, como a geografia, uma ciência de síntese. Uma ciência de em que vai se apropriando de diversos campos do saber para a construção do seu próprio método, inclusive. Hoje em dia a gente tem o campo teórico das relações internacionais é muito forte, é um debate muito específico das relações internacionais, principalmente na teoria,
mas ainda é um curso que bebe de muitas fontes de outras áreas. Outras áreas. Então, por isso, o trabalho é um pouco difuso. Em qual área? Na minha turma, a grande maioria está trabalhando em empresas em São Paulo, mas também totalmente diversificadas. Tem gente em banco, tem gente em ONGs, tem gente trabalhando em questões governamentais, mas é bem difuso mesmo. Até porque em um mundo cada vez mais globalizado, Exatamente. cada vez mais integrado, apesar de muitas vezes essa integração ser contraditória, ser uma integração excludente muitas vezes também. Ela inclui para excluir. Exatamente. Né? É um profissional que, como você bem disse. Neto, e a sua formação na escola teve algum tipo de influência? No que contribuiu? Ou, por exemplo, o ensino médio com a graduação não tem nada a ver? Como que você conecta isso? Para mim, particularmente, teve muito a ver, principalmente com as suas aulas. Falar mal do professor de geografia, você vai ver, tá? Dê aula para ele. Principalmente com as aulas do professor Tiago. Eu sei, e com também a professora Carol, que já participou aqui. Também. Um beijão, Do Carol. programa. Eu gostava muito da Carol, gostava muito das aulas dela. Eu sempre me interessei muito por história e por geopolítica. Eu não me interessava muito pela questão de geografia física, mas toda vez que a gente trabalhava com questões geopolíticas, juntamente com a história, isso me dava muita fascinação. E no meu ensino médio eu fui fazer intercâmbio. E na volta eu tive certeza de que era isso que eu queria fazer. Juntando um pouco com a pergunta anterior, muita gente acha que relações internacionais vai se formar para ficar viajando. Não tem nada a ver, né? Eu também preciso falar muitas línguas. Também não precisa. Mas assim, lógico que o inglês é imprescindível. Na faculdade, eu diria que uns 70% do que eu li foi em inglês. Caramba. E agora no mestrado, 99% do que eu leio... Da literatura inglesa. Não tem quase nada em português, então querendo ou não, é muito necessário que você fale inglês. Então você sabe que você pode ser aí um difusor da ciência em língua portuguesa. Sim, é o nosso papel, inclusive, nesse momento de começar... Construir uma literatura em língua portuguesa. Exatamente. Tem muita coisa, sim, mas principalmente no campo teórico, que é aquele mais forte... A gente ainda é muito dependente da literatura anglo-saxã. Como na geografia, além do inglês, o alemão e o francês. Exato. Na literatura e geografia. Mas são escolas que foram muito importantes, eu diria que quase que determinantes, na construção da geografia enquanto ciência. A própria USP, né, criada por franceses, então querendo ou não, todo o nosso modelo acadêmico tem muito ainda influência francesa, influência francesa. Mas eu diria assim que a escola teve um papel imprescindível por os dois lados. Por eu saber que eu não queria nada de exatas. Certo. Acho que a melhor coisa é mostrar o que você não quer. Sim. E naquilo que eu queria me aprofundar. Quando você chega na graduação, você vê que as coisas não são simples assim, igual a gente vê na escola. Mas é a escola que dá aquele start na sua vocação, de certas formas. Muito bem. E eu também diria que não foi nem na graduação que eu descobri o que eu queria continuar na carreira acadêmica e seguindo com relações internacionais. Eu gostava muito do curso, mas não pretendia fazer mestrado. Não era nem um pouco o meu objetivo. Eu queria trabalhar em empresa. No início da graduação? No início da graduação, até o meu último ano. Verdade? Nunca pensei em mestrado. Aí eu trabalho há já 5 anos como professor de alemão, por causa do intercâmbio que eu fiz, e eu já percebi que eu gosto muito de lecionar. Junto a isso, eu tive uma experiência 2 anos numa empresa, gostei, foi muito produtivo para mim, eu cresci muito profissionalmente e pessoalmente, mas eu vi que não era aquilo que eu queria para minha carreira, e juntando tudo isso, eu vi, poxa, eu gostei tanto de relações internacionais. É um curso que, se eu pudesse, eu faria de novo. Apesar das várias falhas que tem. Como que eu poderia continuar dentro das relações internacionais como são? É a área acadêmica. Por isso que eu decidi fazer o mestrado. Eu adorei fazer o meu TCC. Foi uma experiência gostosa para mim. A maioria das pessoas já desiste aí da área acadêmica. E foi nisso que eu percebi que eu gostaria de continuar.
E até Então, porque, a junção de Neto, tudo assim, isso. não que na área mercadológica o profissional não tenha que se atualizar, mas na área acadêmica é uma atualização muito mais intensa e constante, né? Porque toda vez que você entra numa sala de aula, seja ensino médio, cursinho, seja na graduação, ou mesmo também em sala de aula de pós-graduação, né? Você está diante a um público que, em tese, você não conhece. E você não sabe o que vai vir de lá para cá. Né? Então, a necessidade de atualização para compreensão do todo e estar o máximo possível pronto para responder com credibilidade o que te perguntam, força o candidato, força o profissional, né, a se atualizar. Sim. Então, realmente a área acadêmica, a construção do conhecimento, Exatamente. apesar, o nosso canal não faz juízo político partidário, né, mas não dá para não comentar o fato de estarmos vivendo um momento da história política, da geopolítica brasileira, em que a produção do conhecimento vem sendo desvalorizada de uma forma muito preocupante, remando na contramão da história do mundo. Certamente. Né? Nós temos aí países que se construíram e se reconstruíram do século XX para cá, né? Não vamos nem recordar século XIX, século XVIII, enfim, vamos trabalhar só o recorte século XX para cá, né? Cuja mola propulsora foram os investimentos em educação. Sim. Né? Produção do conhecimento, conhecimento este que garantiu a autonomia. Sim. Né? E aí, Neto, aproveitando já esse direcionamento da nossa conversa, como que você, enquanto graduado em Relações Internacionais, faz uma leitura desse século XXI, que já terminou a sua primeira década, e agora em 2020, já começando a segunda década, em especial, tá? 2021, perdão, em especial começando, né, esses eventos que aconteceram agora, né? O ataque aí conduzido pelos Estados Unidos, né, com ação direta, determinação direta do atual presidente Donald Trump, que culminou na morte ali do general Qasem Soleimani, né, o número 2 na hierarquia do poder iraniano, evento esse que a gente já viu uma movimentação militar no mundo, mais intensa do que já era. Sim. Como que você faz essa leitura, Neto? Certo. Eu vou começar por o começo de resposta que mais tem em relações internacionais, que já virou um clichê, mas querendo ou não tem como a gente fugir disso. Muito começa já com o fim da Guerra Fria, né? Então, o fim da Guerra Fria já foi o prenúncio do que viria a ser o século XXI. Então, com o fim da Guerra Fria, a quebra da bipolaridade que nós tínhamos, por um lado, Estados Unidos, pelo outro, União Soviética, os Estados Unidos se instaurou como, apesar de a gente não gostar tanto desse termo, mas como a força unipolar do sistema internacional, com capacidade de intervir política, militar e economicamente em praticamente quaisquer cantos do mundo, como nunca houve, pelo menos na história, quando a gente fala de Estado-nação. A partir do século XXI, e principalmente, eu citei no meu projeto, que eu considero a guerra do Iraque, a invasão norte-americana no Iraque, ao mesmo tempo como o ápice... A primeira ou a segunda invasão? A segunda, em 2003. Ao mesmo tempo como o ápice da potência unipolar norte-americana, como o começo da sua decadência. E o detalhe, invasão essa sem aval da ONU. Sem aval da ONU. Sem aval da ONU. É importante que fique isso muito claro. Sim. Que põe em xeque a própria legitimidade da ONU. Sim. Que está cada vez mais, para ser sincero, uma coisa que a gente não tem muito... Claro o seu papel, seu né? papel, então eu coloco esse momento de 2003, ao mesmo tempo como o apogeu da força norte-americana, poder agir conforme a sua vontade, sem precisar do aval do Conselho de Segurança da ONU, ou melhor, precisaria, mas deu de ombro para isso. Ao mesmo tempo eu coloco como derrocada
Não da força estadunidense. Eu não acredito que ainda nessa década os Estados Unidos vai deixar de ser a grande potência. Para mim, ainda vai ser por um bom período, mas não sem contestação. Por que eu digo isso? A partir de 2003, com a invasão do Iraque, os Estados Unidos se meteram se a gente puder dizer assim, num lamaçal de eventos que eles não conseguem sair de lá, por mais que eles queiram. Porque eles esperavam que a guerra da agora, essa segunda invasão, fosse igual à primeira. Exatamente. Em 3 meses eles entraram na primeira, invadiram o Iraque, invadiram o Kuwait, expulsaram as tropas de Saddam, decretaram o embargo em 3 meses. Uhum. Só que em uma década, o mundo mudou muito. Mudou muito. Então, estão lá e não conseguem sair. Quando tentam sair, veem que as coisas não funcionam assim tão simples. O próprio Irã foi muito beneficiado dessa invasão norte-americana no Iraque. A ascensão iraniana que vem acontecendo desde a Revolução em 79, mas a influência geopolítica que o Irã inegavelmente tem dentro do Oriente Médio hoje em dia, muito se catapultou depois da invasão norte-americana no Iraque. E o detalhe, olha só, pegando esse gancho, quando você tem e olha o cenário, de um lado uma Arábia Saudita, uma potência regional, grande aliada dos Estados Unidos, e os Estados Unidos grande aliado dela. Quando os Estados Unidos derrubaram o governo de Saddam, eles tiraram os sunitas e acenderam os xiitas, que eram apoiados pelo Irã. Exatamente. Que foram os mesmos xiitas que os Estados Unidos lutaram contra na guerra Irã-Iraque de 80 a 88. Sim. Né? Você com o pêndulo, ele é muito instável. Sim. Isso é uma coisa que a gente fala muito nas relações internacionais e que a gente procura dizer, imaginar que o governo atual brasileiro tem em mente. Nós não temos amigos ou inimigos necessariamente na política externa. A política externa se rege pelo interesse. Os inimigos de hoje podem ser os amigos de amanhã e vice-versa. Então a gente tem que agir com inteligência estratégica de pensar a política externa como promotor do desenvolvimento nacional e não como uma amizade pessoal de um presidente com o outro. Bom, tem presidente que fala que o filho podia ser embaixador só porque ele morou no Maine, né, e sabe fritar hambúrguer, um importantíssimo estado do Maine, né? Certo. Você morou lá um tempo, você sabe o quão expressivo é o Maine na geopolítica estadunidense, né? Fica aqui a sátira ao nosso digníssimo. Então, e desde então, principalmente com o começo da Primavera Árabe e a Guerra Civil na Síria, onde Irã e Rússia tiveram um papel primordial para a sustentação do Bashar al-Assad, o crescimento da China avassalador, não só economicamente, como principalmente militarmente, e, querendo ou não, isso reverbera na força geopolítica da China. Sim, um crescimento cultural, inclusive. Cultural, exato. Uma influência cultural. Você pega uma cidade de Assis, né, uma cidade interiorana, repleta de restaurantes chineses. Sim. Situação essa que eu, quando criança, imagina. Você falava em China, até brincava em sala de aula. Você deve lembrar disso? Os primeiros produtos chineses eram aqueles tênisinhos chinesinho, feio que era o cão, um solado grosso, que você escrevesse prego no papel e colocasse ele em cima, você furava o pé, de tão vagabundo que era. E hoje, tudo o que nós consumimos, ou praticamente tudo, tem a China enquanto ou produtora plena, ou montadora, ou fornecedora de suprimentos, né? E inclusive a exportação de tecnologia. O que a gente está vendo agora, a questão principal do 5G, que na Europa e aqui no Brasil já está sendo muito debatido. Os Estados Unidos ainda não tem essa tecnologia, quem tem é a China, e aí a gente vê os Estados Unidos entrando com ações contra a Huawei, lógico, utilizando de outros argumentos, mas o argumento, na verdade, não queremos que a China forneça a tecnologia para vocês. Porque hoje, fazendo uma análise sobre a China, você vê um desenho dela bem interessante, uma movimentação no setor econômico. Ela já quer continuar sendo uma fabricadora, mas também passar a ser uma desenvolvedora. Sim. Não é? E aí, o mundo, querendo ou não, vai mudar muito em torno do eixo chinês.
mas como eu disse um pouco tempo atrás, não acredito que a gente possa já dizer no declínio do Império e da hegemonia norte-americana. Aliás, já se escreve isso desde a década de 70, do declínio da hegemonia norte-americana, e eles continuam mostrando que eles são sim capazes de permanecer, mudando a forma como eles exercem essa hegemonia. Mas o que eu acredito sim é que vai haver uma contestação cada vez mais forte, principalmente de Rússia e China, mas principalmente da China. A Rússia é muito mais pautada na força militar que ela tem e busca exercer. Até porque ela é herdeira direta do arsenal nuclear da União Soviética. Exatamente. Boa parte foi para a Rússia. Uma pequena parte ali se dissolveu nas outras repúblicas, principalmente a Ucrânia, mas a grande detentora, a grande herdeira foi a Rússia. A gente erroneamente confunde a União Soviética com Rússia, mas também não é uma confusão tão infundada assim. Sim, até porque quem conduzia a batuta da União Soviética era a Rússia, né? 15 repúblicas unidas por um modelo de política e economia única, cujo poder estava centrado em Moscou, né? Automaticamente na Rússia. E Neto, pegando esse gancho que a gente está conduzindo o nosso bate-papo, essa ascensão da chamada extrema-direita, não só no Brasil, que é importante deixar isso claro, eu falo que o Brasil está indo na onda de um movimento global, mas como que você faz essa leitura, Estados Unidos, Europa, né, e os desdobramentos dessa ascensão? Certo. No meu ver, eu não tenho tanto afinco com esse estudo, mas eu acredito, primeiramente, por ser um movimento extremamente perigoso, né, em questões principalmente humanistas. Não vou falar nem de direitos humanos, que eles não gostam de dizer, então vamos dizer humanistas. Mas que a gente também tem que buscar entender como isso surgiu para poder combater de uma forma inteligente. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu abomino esse tipo de posicionamento, o simples argumento fanático e apaixonante não vai combatê-lo, né? Então, se a gente pensar que o sistema de Estado bem-estar social europeu está se desmontando, aquilo que eles foram criados. No caso brasileiro, a classe mais pobre ou melhor, a classe mais pobre teve uma ascensão, os ricos continuaram enriquecendo. Cada vez mais ricos? Cada vez mais ricos. Porque a ascensão da classe, digamos, D e C no Brasil, tá? Ela foi numa velocidade X, mas a ascensão da classe B e principalmente da classe A foi num limite 2x, 3x. É importante deixar isso claro. E nisso, quem ficou sem ganhos, digamos assim, foi a classe média. Então, ao meu ver, se você olha no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, o maior problema, também coloquemos entre aspas, seja a classe média, aquela que, por não ter visto nenhum ganho, não teve benefício de programas sociais, também não enriqueceu, também não empobreceu, ou melhor, teve algumas perdas financeiras, começa a colocar a culpa em imigrantes, que no caso europeu, ao mesmo tempo que eu não concorde, eu consigo entender de onde veio isso, né? Se a gente pensar que principalmente após a Guerra Civil da Síria, teve muitos imigrantes entrando na Europa, por culpa da própria Europa também. Exato. Mas mesmo não concordando, você consegue entender o porquê que eles possam pensar assim. Já no Brasil, o nível a quantidade de imigrantes que a gente tem no Brasil é insignificante. Não tem. Colocando em proporções comparado com a Europa e com os Estados Unidos. Na história do tempo presente mesmo não tem. Não tem. Então, na minha cabeça é inconcebível esse posicionamento que muita gente aqui no Brasil tem, de que a culpa é do haitiano, é do Paraguaio, do boliviano. Não faz sentido. E nisso a gente acaba elegendo governos, não só no Brasil, mas como a gente já disse aqui, que propõem soluções fáceis, populistas e mentirosas, né? Então, a partir do momento que um governo consegue convencer alguém que algo vai ser mudado rapidamente,
com... É o perigo da promessa de lucro imediato, ganho imediato. Isso, né? Não existe. Não existe. Ainda mais no caso brasileiro, que é um estado totalmente conturbado, sempre foi, qualquer plano de desenvolvimento nacional, isso vai levar muitas décadas. Eu ousaria dizer gerações. Né? E quando a gente pega, por exemplo, essa questão da direita e da esquerda no mundo, vamos assim tratar, você vê que não há um consenso, que quando você pega, por exemplo, uma Argentina vinha com um governo de centro-esquerda, que era os Kirchner, depois entrou o Macri com uma promessa, depois tiraram o Macri, que era um centro-direita, e voltou ao centro-esquerda com o Kirchner. No Chile, quando você pega que, para alguns, de uma forma equivocada, era chamada de a Suíça da América Latina, mostrou que era um modelo fantasioso, porque a conta veio. Então, numa alternância, quando você pega Bachelet, um governo mais de centro-esquerda, um Sebastián Piñera, mais um governo de centro-direita. Na própria Bolívia, né, décadas desde a sua independência com os chamados governos de direita, depois inseriu um governo mais de esquerda com Evo Morales e depois o tiraram novamente. Aqui no Brasil, né, uma época, um governo totalmente de direita, depois o centro-direita, ora centro-esquerda, a gente não sabe o que era o Fernando Henrique, né? Aí depois o Lula com a promessa de esquerda, que virou prática neoliberal, mas ao mesmo tempo com práticas... Gente, é assim, eu vejo, Neto, dessa forma, e depois veio a Dilma, aí nós tivemos, vou fazer o juízo de valor, me desculpa, mas o golpe, se não o golpe de lei, mas o golpe ideológico que nós tivemos, articulado que teve, né? Agora um governo de centro-direita, você fala, cara, a gente não tem uma linha. Sim. E no caso, por exemplo, da Argentina é pior ainda, né? Se você for entender, lá eles sempre falam os peronistas, mas o peronista é o de esquerda, é o de centro, é o de direita. Falar peronismo na Argentina é igual você falar um getulista aqui no Brasil. Né, mano? Então é uma confusão, não tem um posicionamento claro, a gente não sabe, ou melhor, justamente eu acho que aí a direita está ganhando, a extrema direita. Eles têm um posicionamento claro. Sim. Quer gostemos ou não, né? Que não gostamos. Eu particularmente não. Também não. Mas eles, por mais mentiroso que sejam os argumentos que eles utilizam, eles têm um posicionamento claro. Eles é isso que eu quero. Quem quiser é isso, né? Quem quiser vem comigo. E sabe uma coisa que eu vejo, Neto? Eu vou fazer uma comparação perigosa, então eu vou usar muito entre aspas, mas muito da estratégia adotada por Hitler para ascender. Sim. Diante de um cenário de caos, eu busco um culpado. Sim. E diante desse culpado, eu construo, desse pseudo-culpado, é óbvio, eu construo todo um argumento para justificar o injustificável. Sim. Quando você vê argumentos vazios aqui no Brasil, né, dessa questão da reforma, nós sabemos que muitas reformas são necessárias, mas nós vemos reformas que acabam muito pouco beneficiando a vida do cidadão comum. Né? Colocam muitos diferentes numa mesma tábua. Sim. Né? Que é o que a França está querendo fazer agora. É o que a França está querendo fazer, né? Criando a sua consolidação das leis trabalhistas lá agora, que aconteceu no Brasil há muito tempo atrás. Né? Então, assim, Neto, para a gente já caminhar aí para a parte final, o que você gostaria aí de falar sobre Coreia do Norte, esse risco aí eminente, né, deles? Bom, eu vou fazer um apanhado geral do que eu acho dessa década. Como o meu professor costuma dizer, a gente não pode fazer futurologia. Então, por mais que eu estude para analisar, eu analiso coisas que estão acontecendo. Se amanhã ou não vai estourar uma guerra, ninguém sabe, só Deus. Exatamente. Porém, pelos elementos que a gente tem, a gente pode fazer algumas projeções de como as coisas talvez se comportem, né? Então, apesar do alarme que está tendo no começo desse ano, porque sim, a ação dos Estados Unidos no Iraque, que matou o general iraniano, vai ter muita repercussão, sim, acredito, mas eu ainda tendo a estar um pouco otimista, não acredito que isso vá se escalar a um nível mundial, porém, acredito sim que no Oriente Médio vai ser outra década de muito conturbada, talvez até mais do que essa que nós vivemos agora.
Acredito que o Irã, na verdade, vai aumentar ainda mais sua influência. Sim. Né? Mesmo movimentos anti-governo dentro do próprio Irã ou no Iraque, com esse ataque estadunidense, eles tendem a se unir. Sim. Né? Sunitas, xiitas, sejam eles quais forem. Tanto é que o governo xiita, posto pelos Estados Unidos, aceitou o pedido de expulsão das tropas estadunidenses do Iraque. O sentimento anti-americano tende a crescer cada vez mais no Oriente Médio. Lógico, os Estados Unidos ainda vai contar com a Arábia Saudita, com Israel, com os outros países ali do Golfo, mas a situação não tem motivo da gente estar esperançoso, pelo menos no Oriente Médio. Não acredito que isso vá se reverter em algum ataque nos Estados Unidos ou algo assim. Por maior que seja o exército iraniano, eles não têm essa capacidade de ataque a longa distância. Onde a situação deve piorar talvez seja o próprio Israel. Sim. E aí nisso a questão Israel-Palestina talvez fique ainda pior. Tanto é que foi um artigo que eu escrevi, que vai sair essa semana no City, né, em que eu coloquei lá, o Estado de Israel formalmente só é reconhecido por dois países, Sim. pela Jordânia e pelo Egito. Todos os demais países, inclusive a Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos são os grandes guardiões, Sim. né, bastiões aí da existência do Estado de Israel, não reconhece. Exatamente. O próprio papel da Turquia tem crescido muito ultimamente. A Turquia, que sempre foi um aliado tradicional dos Estados Unidos, é o segundo maior exército da OTAN, é uma ponte entre a Europa e o Oriente Médio. Desde a ascensão do governo Erdogan em 2002, a Turquia tem adotado uma política externa que a gente chama de neo-otomanista, tentando reaver o passado do Império Otomano e tendo muito mais autonomia em relação aos Estados Unidos, se aproximando muito da Rússia, o que é inédito porque Turquia e Rússia sempre foram inimigos. E por consequência do Irã, inclusive o Erdogan já se manifestou a favor do Irã e se sente muito temeroso por essa escalada da violência, né? Então eu acredito que no Oriente Médio, onde foi uma região que os Estados Unidos conseguiu se colocar de uma forma quase onipresente, é onde ele vai sofrer os seus maiores reveses agora, não necessariamente militares, mas políticos. Na minha opinião, a presença da China e principalmente da Rússia no Oriente Médio vai aumentar. Tende a crescer mais com o papel de estabilizadores. Até porque o papel financeiro, o poder financeiro da China, o poder de investimento dela hoje é inigualável em relação aos Estados Unidos. Exato. Eles têm muito mais bala na agulha para assim dizer. E a Rússia com aquela... Não caiamos também numa ingenuidade, né? Ninguém é bonzinho. Mas naquele discurso de tentar manter uma estabilidade na região dos governos, sejam eles ditatoriais ou não. Né? Então, na minha opinião, essas décadas ainda a gente vai ter muito conflito, mas principalmente esse contraponto ao poder norte-americano e também, como você perguntou, né, da Coreia do Norte, principalmente por essa política adotada pelo Trump de sanções da relação com a Coreia do Norte, mas que não também deu certo. Não sai. No começo ele estava muito otimista, mas não está dando certo. Não acredito também que vá ter um ataque da Coreia do Norte em algum lugar, porém, uma voz cada vez mais ativa. Então a gente vai ver uma multipolarização do poder e das disputas. Perfeito, então, Neto. Então, é uma conversa gostosa. Sim. Né? Eu falo que é um assunto que eu sou apaixonado, né? Essa parte da geografia, essa área da geografia que é a geopolítica, né? Por que eu falei que o nosso entrevistado de hoje é todo especial, né? O Neto, ele é o meu primo, né? Primo sanguíneo de primeiro grau e também meu afilhado, um molecão aqui que é de ouro para mim, um orgulho para mim, né? Então eu gostaria, Neto, de agradecer. Eu que agradeço, a tua disponibilidade. Deixem aberto aí para as suas considerações finais. Não, queria só agradecer mesmo, acho que a gente já debateu bastante o que está acontecendo e que 2020 seja melhor do que esse começo. Né? Oxalá assim permita. Já Explica com Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Um beijo e até uma próxima!